Olá pessoal, bem-vindo a todos à nossa quinta aula do nosso curso de Lógica Formal. Hoje a gente vai começar a montar a nossa metalinguagem, né, a nossa linguagem formal, a nossa linguagem artificial, que vai ler, né, ou traduzir a nossa linguagem natural, onde os argumentos ocorrem, né? Então, uma pequena revisão do que a gente fez na aula passada, a gente estudou o que é necessário para o estudo de uma língua, né, para a compreensão de uma língua. A gente falou de sintaxe, de semântica, né, da pragmática, da importância desses estudos, que isso também ocorre na linguagem formal, né, que a linguagem formal tem uma sintaxe, tem uma semântica, né, isso inclui também estabelecer um alfabeto, regras de pontuação, regras de fazer uma expressão bem formada, né, assim como há na linguagem natural. A gente também viu, né, a distinção entre uso e menção, a distinção tarskiana de linguagem objeto e metalinguagem. Então, hoje a gente vai começar a construir a nossa linguagem. Então, o resumo da aula de hoje é a seguinte, né? A gente vai começar separando os tipos de sentenças que a nossa linguagem formal tem, né, que são só dois tipos de sentença, por enquanto, né, porque a gente está lidando ainda com o cálculo proposicional clássico, né, que é as sentenças atômicas e as sentenças moleculares. A gente vai entender isso, né? A gente vai entender o que são operadores lógicos e o que é função de verdade, né, dos operadores lógicos. A gente vai estabelecer hoje o nosso alfabeto da nossa linguagem. Então, deixem o português um pouco aí de lado, né? Enquanto a gente estiver falando de linguagem, a gente vai falar de uma linguagem nova. Então, vou começar do básico. A gente vai estabelecer um alfabeto, a gente vai estabelecer os símbolos que a gente precisa, que a gente chama de operadores, né? Os símbolos para operadores, que são itens linguísticos que ocorrem na linguagem natural e que também vão ocorrer na nossa linguagem artificial, né? E são eles, né? A negação, a conjunção, a disjunção, a implicação ou condicional, biimplicação ou bicondicional, e a gente vai também tentar aprender a usar a pontuação na linguagem formal, que nesse caso é simples. A nossa pontuação são os parênteses. Então, assim como em matemática a gente tenta traduzir, né, os objetos matemáticos para uma linguagem artificial que a gente pode depois manipular, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, eu falei um monte de palavra difícil, mas não se preocupem, com o andar da carruagem vocês vão entender o que essas palavras difíceis designam. Então, bastante atenção. Hoje é uma aula que tem bastante exercícios, não que eu vá resolvê-los, porque eu não tenho instrumentos tecnológicos para conseguir resolver isso num pedaço de papel ou mesmo em tela. Então, eu vou deixar os slides com exercícios retirados, obviamente, do livro do professor Mortari, para que vocês resolvam. E caso vocês resolvam e queiram a correção, há vários vídeos na internet com as correções dos exercícios do livro do professor Mortari, assim como vários documentos já feitos por lógicos ou professores de lógica, né? Porque eles corrigem para os alunos e depois deixam disponíveis na internet. Então fiquem à vontade para procurar. Depois que vocês tentaram fazer, é claro, né? Não procurem a resposta antes de tentar fazer. E como eu sempre digo, vocês precisam usar a lógica para aprender lógica. Não adianta só escutar eu falar e ver as coisas que eu estou falando aqui. Por quê? Porque isso não vai desenvolver habilidade alguma em vocês. Vocês têm que fazer, né? Essa é a parte de saber como fazer, né? Então aqui eu vou falar o saber que, né? Saber como fazer, tem que fazer para aprender. A aula talvez seja um pouco mais pesada hoje, um pouco mais confusa. Então, tenham parcimônia, podem assistir o vídeo em partes, pode assistir ele várias vezes. Ah, Qualquer dúvida, de novo, põe nos comentários, né? E não se esqueça de curtir o vídeo, de seguir as outras aulas que já estão aí na playlist. No final do vídeo aparece a playlist para vocês, né? Se vocês não assistiram às outras aulas, vocês ficam à vontade com isso. Beleza? Então, qual é o objetivo hoje? O objetivo hoje é estabelecer alfabeto e regras para formar boas expressões, ou expressões bem formadas na nossa linguagem. Então, a gente vai estabelecer os símbolos, as regras para formar sentenças atômicas e sentenças moleculares. Tudo bem? Então, esse é o ponto hoje.
Então vamos lá, vamos passar para o nosso querido PowerPoint, né, que está aqui em algum lugar, imagino eu. Só achar o cara. Ah, perdão. Beleza, estamos aí com ele. Então, hoje o cálculo proposicional clássico, CPC, toda vez que eu falar CPC, designa o cálculo proposicional clássico, é cálculo porque a gente vai aprender a fazer cálculo, tá? É proposicional porque ele lida com proposicional e é clássico porque a gente simplesmente pensa que esse é o cálculo canônico, né? Ou o mais utilizado, apesar de ser o mais simples dos sistemas de lógica. Então vamos começar com uma coisa bem simples, a gente vai começar a tentar ver como um argumento é formado e agora a gente vai tentar olhar para naturezas das sentenças que formam um argumento. Então lembre-se, um argumento então é aquele conjunto finito de sentenças, né, que expressam proposições, que são declarativas, e essas proposições são verdadeiras ou falsas. Então todos os exemplos que eu retirei do livro do professor Mortari são exemplos simples, porque o professor Mortari pretende ser bastante didático e eu pretendo alcançar o didatismo dele. Né? Então eu recomendo a leitura também do livro do professor Mortari, já recomendei em outras aulas, recomendo novamente. Então vamos começar com um argumento muito simples, argumento 1. A primeira premissa, que é P1, diz Cleo é um peixe, a segunda premissa diz Miau é um peixe, e a conclusão diz que Cleo é um peixe e Miau é um peixe. Então reparem que a conclusão ela é uma junção das duas premissas e a letra E, que vocês podem ver aí, né, se o meu mouse estiver aparecendo certinho, ela está em negrito. Mas por que ela está em negrito? Né? A gente vai ver isso mais à frente, né? Porque ela funciona como um operador. Né? Assim como o símbolo de adição, né, vai funcionar como algo, um dispositivo que faz algo. Né? No caso da adição, né, é unir dois números ou dois conjuntos, né, se vocês preferirem. Porém, se vocês repararem bem, P1 e P2, elas têm a mesma estrutura, né, linguística, por assim dizer, né, que é sujeito a é predicado. Enquanto C não tem essa estrutura, né, ela é a junção de duas estruturas, sujeito a predicado, né, e ela é a junção com a palavra e ali, né. Então, aqui a gente tem dois tipos de sentença, né? Então, vocês podem chamar como vocês quiserem, tá? Eu estou aberto a isso, estou chamando de sentenças atômicas, né? Mas podem chamar de proposições atômicas, podem chamar de enunciados atômicos, também podem chamar de sentença, proposição, enunciado simples, que também tudo isso ocorre na bibliografia, né? Então, o que, que é uma sentença atômica, né? Atômico é legal porque faz a imagem. O nome, né, atômico, é bastante interessante porque faz a imagem mental de algo que é menor, né, que é mais simples. Né? Então, uma sentença atômica é toda e qualquer sentença, né, que não pode ser decomposta em outras sentenças mais simples. Assim, né, P1 e P2 são sentenças simples ou atômicas. Vamos voltar lá e ver, né? Dá para dividir na língua portuguesa, por exemplo, Cleo é um peixe em duas outras frases que fazem sentido, né? Se você cortar isso, né, vai ficar sem sentido, né? Se você cortar no meio essa frase, né? Então poderia ficar, por exemplo, Cleo é em uma frase e outra frase um peixe. Isoladamente, né, essas partículas soltas, elas não têm significado, né? A gente parece que quer mais, né? Ou não entende, ou essas frases se tornam agramaticais, né? Ou simplesmente parece que elas não têm significado por si mesmo. É como se elas precisassem de um completador de sentido, né? Alguma outra palavra. Um peixe o quê, né? O que que a gente quer falar? Lembre-se, a gente está abstraindo de contextos aqui, né? Da intenção de falantes. Então, uma frase, ou uma sentença atômica, né? Uma sentença que não pode ser quebrada para se tornar duas sentenças que são independentes uma da outra e ambas com significado, né? Simplesmente a gente fica sem significado. Por outro lado, né, uma sentença, né, molecular, perdão, uma sentença molecular ou complexa, eu gosto de chamar de molecular porque dá a impressão visual, né, da junção de átomos, né? É toda e qualquer sentença que pode ser decomposta em outras sentenças mais simples. Assim, a conclusão do argumento 1 mostrado anteriormente é uma sentença molecular. Que voltem aqui, né? Vamos olhar, né? Se Cleo é um peixe e Miau é um peixe.
Repare que dá para quebrar justamente onde está o E ali e ter duas sentenças atômicas, né? Cleo é um peixe, é uma sentença com significado, né? Expressa uma proposição, pode ser verdadeira ou falsa. E miau é um peixe, também é outra sentença com significado, né? Que expressa uma proposição, ou seja, pode ser verdadeira ou falsa. Então, uma sentença atômica, molecular, perdão, ela é formada por sentenças atômicas, né? Então, a gente vê uma sentença molecular e ela pode ser quebrada, então, essa característica dela, né? E formar sentenças particulares com significado. Ah, professor, mas sempre quando quebra uma sentença molecular, ela gera sentenças atômicas? Não, nem sempre. Né? Há sentenças que são tão complexas que se você quebrar ela pode formar moleculares, né? E essas moleculares podem ser quebradas de novo e formadas atômicas, né? Então a gente pode ter sentenças moleculares muito complexas. Quando você quebra ela forma mais moleculares. Depois você quebra as moleculares, que podem formar mais moleculares, e quebra moleculares até ela virar sentenças atômicas, né? Então, a sentença atômica para o cálculo proposicional clássico, ela é o objeto mínimo de manipulação. Isso quer dizer que você precisa ter uma sentença atômica, pelo menos, para que você consiga aplicar o cálculo proposicional clássico. E aqui um fato interessante é que a gente está olhando a sentença como um todo, tá? Porque no cálculo quantificacional clássico, que é outro sistema de lógica, a gente vai olhar para dentro da sentença. Mas aqui não, aqui a gente está tomando a sentença como um todo e olhando para ela como um todo. Então, ela como um todo é uma sentença atômica quando não pode ser quebrada em sentenças mais simples, né, com significados independentes, e ela é molecular quando ela pode ser quebrada em outras sentenças, né, que podem ser mais sentenças moleculares ou sentenças atômicas. Né? Então, o ponto aqui tem que ficar muito claro, tá? Porque elas são esses dois tipos de sentenças que a gente vai utilizar daqui para frente, né? Então, toda sentença da língua portuguesa que a gente usar, né, ou que a gente lê na nossa linguagem formal, vai ter que ser traduzida através da natureza dela, sendo uma sentença atômica ou uma sentença molecular. Ah, tá. E esse ezinho aqui, professor, o que ele é, né? Por que ele está aqui? Ele tem uma função, né? Esse e, ele é um operador lógico. Um operador lógico ele é muito semelhante a um operador matemático, como a adição, a subtração e assim por diante, né? A divisão e por aí vai. Mas o que é um operador lógico? Então, definição. Prestem atenção em definições, já disse isso, grande parte do sucesso em aprender lógica, é aprender definição. Então, qual é a definição? Então, um operador lógico, lembre-se se def é definição, eles são expressões de uma língua, repara, que aplicadas a uma ou mais sentenças geram sentenças mais complexas. Então, é como se ele fosse uma cola, né, para formar sentenças mais complexas. Então, a gente pode ter já sentenças complexas, onde a gente bota essa palavra e torna ela mais complexa ainda, ou a gente pode ter sentenças mais simples ou atômicas, onde a gente bota essa palavra e cola elas, então transforma elas em mais complexas, né, ou em moleculares. Então, um operador lógico, ele é um dispositivo que torna uma sentença muito mais complexa. Então, quais são os exemplos, né, de operadores lógicos, né? Não é verdade que se tarará, então, nem tarará, nem, ou tantã, e, né, que é o que vocês viram, né? Miau é um gato e Cleo é um peixe, né? Esse E está no meio de duas, né, sentenças que podem ser do lado moleculares ou atômicas. É impossível que, isso é da lógica modal, S, que é um sujeito qualquer, acredita que, né, será o caso que, e etc. Tem vários operadores. Né? Na nossa lógica, a gente vai usar 5 operadores. Tudo bem? Por isso que ela é uma lógica que tem seus limites, porque ela só consegue formalizar expressões com esses 5 operadores. Ah, professor, mas isso é um problema? Não, não é um problema. Lembre, em aulas passadas eu defendi o que a gente chama de pluralismo lógico, né? Então não quer dizer que esse é o único sistema de lógica que existe. Há talvez milhares de outros, né? Pelo menos centenas a gente sabe que existe, mas talvez há milhares que usam outros operadores, né?
Esses operadores às vezes são também chamados de conectivos lógicos, né? E conectivo dá essa ideia, né, de junção, né, da gente unir coisas para se tornar essas coisas mais complexas, né? Então a gente usa sentenças e usa esses conectivos, né, que tornam as coisas mais complexas. Então, né, o que que a gente precisa, dado isso, né? Ou seja, esses três elementos, sentenças atômicas, sentenças moleculares e operadores, o que que a gente precisa para construir a nossa linguagem artificial, né? A nossa linguagem proposicional. Então a gente vai precisar de letras sentenciais. O que que são isso? São aqueles símbolos que representam nossas sentenças simples ou atômicas, e novamente, né? A gente vai ter símbolos para sentenças simples e para sentenças atômicas, porém a gente não está olhando dentro da sentença, isso a gente vai fazer mais para frente. A gente vai precisar de símbolos operacionais, que é aqueles que representam nossos operadores lógicos, né? Que é o e, o ou, o se, então, o não, o se e somente se, né? E aqui eles funcionam como símbolos de operação matemática, por exemplo, e a gente vai precisar de sinais de pontuação, né, que são símbolos para evitar construções ambíguas, né, que a gente vai usar, nesse caso, o parêntese. E não se preocupem, tá? Tudo vai ficar bastante às claras aqui, não vai ser nada muito absurdo. Então, beleza. Então, vamos começar com o nosso alfabeto. Então, o nosso alfabeto vai compreender as seguintes letras em maiúscula, tá? E só essas, tá bom? Para não ficar ambíguo. Então, as letras sentenciais vão ser de A, B, vão ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Até o T. Por quê? Porque a gente vai reservar as outras letras para outras representações em outros contextos. E é claro, a gente vai ter os numerais de 0 a 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque a gente pode ter muita coisa para formalizar, então você pode ter um A1, um B2, né? Um B1, um C3 e assim por diante. E agora vem uma parte chata. A gente precisa lembrar dos símbolos operacionais. Então, lembre-se, a gente tem operadores lógicos, eles são 5 operadores lógicos, que é o não, que é a negação, o ou, né, o e, o se, então, e o se e somente se. Então, a negação é esse símbolo aqui, ó, que eu não sei o nome dele, talvez ele não tenha o nome, que ele, na verdade, é um pequeno L deitado, né? Ele é um pequeno L deitado. O ou é um pequeno V, bem minúsculo, né? Bem pequenininho, que vai entre as letras, como vocês vão ver. O E é um V invertido, né? O C, então, é uma seta, né, que corre aí do lado esquerdo para o lado direito, e o C e somente C são setas com direção dupla, né? Então, C e somente C, setas com direção dupla. E os sinais de pontuação são parênteses. Esse é o único sinal de pontuação, parênteses. Então, novamente, os símbolos operacionais, né? Esse L deitadinho para o não, o Vzinho minúsculo para o ou, né? O V minúsculo invertido para o E, a seta para C então, e a dupla seta para C e somente C, né? E nós vamos ver cada um desses operadores tem um nome e esses nomes são relevantes, tudo bem? Então, essa aqui é o básico para começar a construir a nossa linguagem artificial. Então, saber o que são as sentenças atômicas, o que são sentenças moleculares, saber que operadores ou conectivos lógicos são palavras de uma língua que ajudam a gente a formar expressões mais complexas e que a gente vai trabalhar com 5 desses operadores, que é o não, o ou, o e, o se, então e o se e somente se, que tem esses respectivos símbolos que vocês veem aí no item B, e que o sinal de pontuação é o parênteses. Por que é importante o sinal de pontuação? Para evitar ambiguidades, né? Para que a gente consiga expressar tudo que a gente quer de um jeito correto. Então, quando a gente utiliza esse alfabeto de linguagem proposicional, a gente tem que se preocupar em formar bem as expressões. Assim como a gente se preocupa em português em formar bem expressões, a gente precisa se preocupar em formar bem as expressões dentro da nossa linguagem artificial. Então, o que a gente vai ver daqui para frente são
regras, né, que dirimem o que é uma expressão bem formada, o que dizem que é uma expressão bem formada. Então vamos tomar o exemplo do argumento 1 novamente, né? Cleo é um peixe, Miel é um gato. E, conclusão, Cleo é um peixe e Miau é um gato, né? Então, premissa 1, premissa 2 e conclusão, como vocês podem ver aí em tela, o E é o nosso operador, o nosso conectivo lógico, e ele está aqui formando, né, ajudando a formar uma sentença mais complexa, né, do que a sentença de P1 e do que a sentença de P2, que nesse caso são duas sentenças atômicas, então o E está formando uma sentença molecular. Tudo bem até aqui? Então, uma coisa interessante da lógica, vou voltar um pouquinho, é que as nossas letras sentenciais, né, de A a T, elas podem ser atribuídas arbitrariamente para representar as sentenças em português. Ou seja, você pode escolher a letra que você quiser, né? Isso não tem problema nenhum, desde que seja uma letra entre A a T. Né? Então você pode escolher qualquer letra. Né? Uma coisa que você não pode escolher são os símbolos operacionais, né? Nem a pontuação. Mas as letras sentenciais você pode atribuir qualquer letra para qualquer coisa. Então, aqui no nosso texto, aqui no nosso argumento, perdão, vamos tentar traduzir, né, P1, P2 e C para a nossa linguagem artificial usando as nossas letras sentenciais. Então, eu traduzi aqui, ó. Agora vamos utilizar o alfabeto. Então, para Cleo é um peixe, eu usei a letra A. Para Miau é um peixe, eu usei a letra B. E reparem, eu tenho que usar letras diferentes para sentenças diferentes, né? Eu não posso usar a mesma letra para sentenças diferentes, porque, formalmente falando, né, se eu estivesse olhando isso daqui só em letras, para mim seria toda a mesma sentença. Então, se em P1 tivesse a letra sentencial A e em P2 tivesse a letra sentencial A, eu ia falar que é repetido, elas são iguais. Tá? Então, por isso que eu posso atribuir qualquer letra, mas nunca a mesma letra para sentenças diferentes. Então, é sempre a mesma letra para a mesma sentença. Então, se eu escolhi A para Cleo é um peixe, é A para Cleo é um peixe até eu acabar, né, de traduzir tudo. Então, eu estou traduzindo aqui, né, bem entre aspas, a nossa linguagem natural, que é a nossa linguagem objeto agora, né, para a nossa metalinguagem, né, que é a nossa linguagem artificial. Então, P1 eu atribuí a letra A para Cleon é um peixe. E P2 eu atribuí a letra B, né, para Miau é um gato. E usando, obviamente, o símbolo do operador E, eu coloquei em C a conjunção B. Ah, por que conjunção? Porque esse é o nome do operador, a gente já vai ver isso, né? Mas lê-se ali A e B, né? Então, tá vendo? Eu sumi com o conteúdo, né? Eu traduzi da linguagem natural para a nossa linguagem artificial e agora a gente tem uma expressão bem formada, né? E uma expressão bem formada, em lógica, pode ser chamada de fórmula. E daqui para frente, eu vou usar intercambiavelmente fórmula e expressão bem formada para designar a mesma coisa, né? Mas vocês podem estar se perguntando, tá, professor, eu posso catar qualquer letra sentencial para representar uma sentença, né? Então, eu estou representando uma sentença aqui com A, com B, e aí eu estou usando o conectivo, e isso é uma expressão bem formada. Mas qual que é a regra que diz que isso é uma expressão bem formada, né? Como que eu sei que isso é uma expressão bem formada? Como que a gente define o que é uma fórmula, né? Uma expressão bem formada é uma fórmula. Bom, a gente tem 3 regras para isso, na verdade 4, que são bastante simples. Então, a primeira regra é a mais básica. Então a gente começa fazendo uma definição recursiva, ou seja, estipulando o mais básico e depois a gente deriva o restante das regras. Então a gente pode estipular a primeira cláusula o seguinte, olha, então F1, primeira cláusula, né? Ou fórmula, ou cláusula da Fórmula 1, né? Uma letra sentencial sozinha é uma fórmula. Então a gente pode chamar isso de cláusula da fórmula atômica. Ah, professor, mas eu uso uma letra sentencial do nosso alfabeto para representar o quê? Uma letra sentencial sozinha representa sempre uma sentença atômica. Reparem, sempre é uma sentença atômica. Então, voltemos. Então, A representa uma sentença atômica, tá vendo? Nunca é uma letra com um operador e outra letra, tá? Uma sentença atômica
é representada sempre por uma letra sentencial sozinha. Qual letra sentencial? Qualquer letra sentencial que você queira, desde que você use a mesma letra sentencial para traduzir a mesma sentença do português. Ou seja, a mesma letra sentencial da nossa metalinguagem sempre traduz a mesma sentença da linguagem natural. Beleza? Enquanto a gente estiver vendo o mesmo argumento. Então, por que isso daqui é importante? Porque isso está dizendo como você escreve corretamente, né? Porque a cláusula da fórmula atômica é relevante. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, se você escrever uma letra sentencial sozinha, você já tem uma fórmula, ou seja, você já tem uma expressão bem formada. Né? Então, você está escrevendo certo. É isso mesmo. Tá bom? Até aqui. Novamente, dúvidas nos comentários, tá, pessoal? Então, próximo. A gente tem 5, então, dos operadores, e para relembrar, né, e eles são a negação, agora o nomezinho deles, tá? Esse é o nome próprio dos operadores, né, ou dos conectivos. Né? Vocês podem usar os dois nomes, conectivos ou operadores, né? Então, há 5 operadores no cálculo proposicional clássico, e eles são a negação, que é aquele Lzinho, representa a palavra não, né? A conjunção, que é aquele Vzinho invertido, que representa a palavra e, a disjunção, que representa o ou, né? Ou só o ou, né? A implicação ou condicional, D e E tem 2 nomes, tá? Implicação ou condicional, que é a setinha, que representa o se e então, e o E, e a letra E, que é a biimplicação, que é representada pela dupla seta, que é o se e somente se. Então, quando eu me referi à conjunção, vocês têm que lembrar que é o e, a negação, que é o não, a disjunção, que é o ou, que é a implicação ou condicional, que tem esses 2 nomes, que é o se e então, né? A biimplicação, que é o se e somente se. Não tem jeito, pessoal. Essas coisas vocês têm que fazer associações, tá? Vocês têm que associar o nome e a coisa. Então, a gente pode explorar cada um deles, né? Então vamos começar pela negação. A negação é um dos operadores mais poderosos que a gente tem e um dos mais simples ao mesmo tempo. Por que eu digo poderoso? Bem, porque você muda o valor de verdade de uma sentença, seja ela atômica ou molecular, né? Só usando o não. Então, o não ele muda o valor de verdade, né? Eu estou sentado é verdadeiro, eu não estou sentado é falso. Né? Então a gente consegue mudar o valor de verdade só com o não. Só que o não ele vem na língua portuguesa de vários jeitos, né? Ele pode ser expresso então em português de várias maneiras, né? Então não é verdade que, por exemplo, o não mesmo é falso que, não é o caso que. Né? Então ele pode vir de várias maneiras. Ele pode também ser indicado por prefixos da língua portuguesa, né? Como o in, né? E o a. Então, por exemplo, né? Sua afirmação é incorreta, com o in aqui na frente de correto, né? Significa sua afirmação não é correta. Então nem sempre ocorre, é claro, esse fenômeno com os prefixos, porque vocês têm que lembrar que a língua portuguesa é uma língua muito complexa. Então esse in nem sempre é uma negação. E o a também nem sempre é uma negação, né? Então, por exemplo, se eu falo acéfalo, o que eu estou dizendo é sem cérebro, né? Então, porque céfalo é cérebro, né? Então, eles funcionam às vezes, isso, obviamente, lá das nossas heranças linguísticas, né? Como o grego e o latim. Aí, o in e o a funcionam como negação. Então, é uma coisa a se reparar na tradução, né? Isso, uma das coisas mais difíceis de fazer é reparar nisso. Então, o símbolo da negação, como eu já disse, é esse Lzinho aí deitado, e a gente então pode expressar uma sentença como: não é verdade que o Brasil é um país da Europa, como se segue, né? Não há. Certo? Negação, esse é o jeito certo de falar, negação há. E isso é uma fórmula molecular, porque lembre-se, os operadores, eles têm, ou os conectivos, né, eles têm a função de tornar uma expressão simples em uma expressão mais complexa, né, uma expressão mais simples e uma expressão mais complexa. Então a gente pode dizer que a gente pode quebrar isso daqui, ó. Não é verdade que o Brasil é um país na Europa, a gente pode quebrar em duas, né? Então não é verdade é uma expressão que sozinha funciona, né? Tem significado, você pode falar, não é verdade,
para algo, né? Alguém conta uma mentira, você diz não é verdade, né? E o Brasil é um país da Europa, também funciona como uma expressão sozinha, né? Então, a negação, ela faz uma expressão ficar mais complexa. Nesse caso, faz a expressão o Brasil é um país da Europa, que é uma expressão atômica, né, uma sentença atômica, virar uma sentença molecular. Então, a gente tem uma fórmula molecular aqui. Então, a gente tem uma regra para escrever isso, né? Então, o operador da negação ele é considerado o que a gente chama de operador unário. Nossa, isso é extremamente relevante, tá? Essa aula tem bastante informação com bastante relevância. Então, por que ele é unário? Porque ele é aplicado a uma sentença só para formar uma nova. Então, todos os outros operadores são binários, ou seja, unem duas sentenças para formar uma terceira. Ah, professor, quer dizer que a negação sempre vai aparecer com uma sentença atômica? Não. Uma negação sempre vai aparecer com uma sentença. Pode ser ela atômica ou pode ser ela molecular. Não importa, tá? Então, o que ele vai fazer é tornar a fórmula que é molecular mais complexa ainda, né? Então, não é necessário que a negação esteja colada em uma fórmula atômica, né? Como no exemplo. Ele está ali porque é só uma força de exemplo. Mas a negação pode estar colado numa fórmula gigantesca, ou seja, numa expressão bem formada gigantesca, né? Então, o ponto é que ele não une duas sentenças, né? O que une duas sentenças são os operadores binários. Ah, professor, quais são os operadores binários? Todos os outros operadores da nossa linguagem são binários, só a negação que é unária. Então, sempre na linguagem proposicional, vocês têm que lembrar disso, né? O símbolo da negação vai aparecer na frente da fórmula, né? Enquanto que na linguagem natural isso não acontece necessariamente. Eu posso dizer assim, eu não estou sentado. O não está no começo da frase, né? Mas se eu fosse representar isso, é negação, letra sentencial que eu escolher. Por exemplo, B, negação B, né? Então, aquele Lzinho, B. Então, como se escreve isso, né? Se escreve sempre na frente da fórmula. Ah, professor, se a fórmula molecular for gigantesca, não importa, se escreve na frente da fórmula, tá? Então, a gente pode tomar outro exemplo, né? Aqui é um pouquinho mais complexo. Então, tomem a expressão, a sentença, não é verdade que a Terra não é redonda. Vocês estão vendo que o não ocorre duas vezes? Então, como a gente representa isso na nossa linguagem? Parem e pensem, né? Primeiro pensem no seguinte. O que a sentença, né, não é verdade que a Terra não é redonda, está dizendo? Qual o significado dela? Como a gente representa duas negações, então? A gente representa dessa maneira. Negação, negação A. Não é verdade que a Terra não é redonda. Certo? Por quê? Porque essa frase está dizendo, no final das contas, que a Terra é redonda. É isso que a frase não é verdade que a Terra não é redonda está dizendo, concordam? Então a gente representa a negação, negação A. E depois, mais para frente, vocês vão ver regras de equivalência, né? E que então uma frase não é verdade que a Terra não é redonda é equivalente à Terra é redonda. Então a gente representa a negação assim, né? A dupla negação desse jeito, né? Negação, negação A. Ah, professor, mas só tem negação e dupla negação? Não, tem tripla, quádrupla negação, quíntupla negação, sextupla negação e assim por diante. Numa frase ou numa sentença pode aparecer N negações, né? Então a gente sempre tem que representar cada uma das negações. Então não é verdade que a Terra não é redonda, então aí duas negações. Não, não há. Então aqui um parênteses, tá? Rapidinho. Todo operador ou conectivo lógico, ele tem uma coisa que a gente chama de função de verdade. A gente vai discutir mais sobre a verdade na próxima aula, quando a gente discutir semântica, tá? Mas aqui já merece esse parênteses, né? Então, os operadores, eles possuem essa característica particular chamada de função de verdade, né? Então, o que isso quer dizer, né? Por exemplo, né, que a gente pode determinar se uma sentença negativa, né, ou na negação, por exemplo, não há, é verdadeira ou falsa, se a gente souber se a sentença que está sendo negada como há é verdadeira ou falsa.
Então, não apenas a negação tem a função de verdade, todos os operadores do CPC, né, do cálculo proposicional clássico, têm função de verdade, né? Mas sobre isso a gente vai discutir. Mas um exemplo simples: se você sabe que a expressão, que a sentença, o professor Bruno está sentado é verdadeira, você sabe, obviamente, que a sentença, o professor Bruno não está sentado é falsa. E isso pode parecer pouco, mas repara que se você souber de várias verdades, ou né, tiver conhecimento de várias proposições são falsas, você sabe a outra metade. Então é muito fácil você conseguir definir valores de verdade, porque se eu sei que algo é verdadeiro, então eu sei que a negação, como afirmativa é verdadeira, então eu sei que a negativa é falsa. Se eu sei que a negativa é verdadeira, então eu sei que a afirmativa é falsa. E isso funciona para toda e qualquer sentença. E isso é maravilhoso, porque de repente você conseguiu ganhar, sem esforço, né, o conhecimento de um monte de valor de verdade de um monte de sentenças, né, de um monte de sentenças. Então, a função de verdade dos operadores nos ajuda a fazer isso, né, esse tipo de coisa. Então, beleza. Agora que a gente conhece a negação, está na hora da gente colocar mais uma regra de escrita aqui, né? De sintaxe, de formulação de boas fórmulas, né? Então, expressões bem formadas, o que é uma fórmula, o que conta como uma fórmula. Então, a gente já viu que uma letra sentencial sozinha é uma fórmula, e a gente chama isso de cláusula da fórmula atômica. Então, se você escreveu lá para representar uma sentença atômica, né, uma letra sentencial, você escreveu bem, corretamente, e agora a segunda, se alfa, né, é uma fórmula, então não alfa é uma fórmula. Eu lembro que eu falei aula passada, se você não assistiu a aula passada, assista, é totalmente relevante, que eu ia usar uma metalinguagem para a gente falar da nossa metalinguagem. Então, quando eu estou falando alfa, é como se fosse um x, tá? Ou seja, qualquer fórmula. Né? Então, quando eu estou falando alfa, beta, vou usar o alfabeto grego para várias coisas, né? Então, se eu estou falando alfa, eu estou usando uma metalinguagem. Então, eu estou falando, se qualquer coisa é uma fórmula, então a negação dessa fórmula é uma fórmula. Então, a gente chama isso de cláusula da fórmula molecular com o operador unário da negação. O nomezinho gigantesco. Então, como a gente pode chamar de cláusula da fórmula da negação. Tá? Para simplificar. Então, eu estou dizendo para você que você escreveu corretamente se tiver a negação na frente de qualquer fórmula que vier depois, ou de qualquer expressão que vier depois. Tá? Então, uma letra sentencial sozinha é uma fórmula, uma negaçãozinha na frente de qualquer fórmula que venha depois é uma fórmula também. Beleza? Então, uma fórmula, lembre-se, é uma expressão bem formada, ou seja, você escreveu corretamente. Então, se uma letra sentencial sozinha é uma fórmula, então a negação dela é uma fórmula. Simples assim. Beleza? Isso que F1 e F2 estão dizendo. Agora vamos para a conjunção. A conjunção é a letra E, mas nem sempre é a letra E. Como a negação, na linguagem natural, ela se apresenta de várias maneiras distintas, né? Então, a conjunção une duas sentenças atômicas ou duas sentenças moleculares para formar uma outra sentença molecular mais complexa. Eu coloquei aqui duas sentenças atômicas para facilitação, tá? Por quê? Porque ela pode unir duas sentenças moleculares também. Então, lembre-se que operadores binários, eles unem duas sentenças, que podem ser duas moleculares, duas atômicas, uma molecular e uma atômica e uma molecular. Né? Todas essas são as combinações. O importante aqui é que a conjunção une duas sentenças para transformar elas numa muito mais complexa. Então, na linguagem natural, ela é representada pela palavra e, né? Ou dependendo do teu sotaque no Brasil. E outras expressões em português, né, podem significar o mesmo, como mas, todavia, mais e etc. Né? E o símbolo, então, que a gente emprega é aquele Vzinho de cabeça para baixo, menorzinho do que as letras maiúsculas. Então, novamente, para a gente retomar o exemplo do argumento 1, Cleo é um gato e Miau é um gato, pode ser representado como A e B. Né? Desculpe, eu modifiquei um pouco o exemplo, mas funciona igual.
Repare que A está grudado a Cleo é um gato e B, a Miau é um gato, né? Então eu não estou usando a mesma letra sentencial, estou usando a letra sentencial que eu quero, mas elas são distintas porque as sentenças são distintas, então a gente representa a conjunção B, né? A conjunção B. E a conjunção, então, tem duas partes, porque aqui o operador é binário, né? Então ele junta duas sentenças, que podem ser atômicas ou moleculares, ou uma atômica e outra molecular, ou uma molecular e outra atômica. Então, a gente pode tomar esse exemplo aqui, ó. Tiago e Rodrigo são engenheiros agrônomos. O que está acontecendo nessa expressão? O que está acontecendo nessa expressão é que a gente tem uma conjunção, ela está bem aqui, né? Só que a conjunção ela está num jeito meio estranho. Por quê? Porque não é usual na língua a gente repetir uma mesma expressão, né? Então, o que ela está dizendo, na verdade, é uma coisa como isso daqui, ó. Tiago é engenheiro agrônomo e Rodrigo é engenheiro agrônomo, né? Então, o E, você viu que ele foi deslocado para cá, né? Mas, usualmente, a gente não escreve assim, nem fala assim, né? A gente fala assim em lugares muito específicos. A gente fala Tiago e Rodrigo são engenheiros agrônomos, né? Por exemplo. Não é porque nós temos plural no português, né? E a gente consegue escrever dessa forma. Mas é isso que a frase está dizendo. Olha, Tiago é engenheiro agrônomo e Rodrigo é engenheiro agrônomo. Então, se eu atribuir uma letra sentencial para cada lado, eu tenho a mesma fórmula molecular, né, escrito A conjunção B. Ah, professor, mas você está usando letra sentencial A e B de novo, né? Eu posso? Pode, porque agora é outro exemplo, é outro contexto, né? Não tem problema nenhum. Você só não pode ficar usando as mesmas dentro do mesmo argumento se as sentenças são diferentes. Se elas forem iguais, você pode usar, você deve usar a mesma letra. Então lembre-se, né, que na linguagem natural a expressão pode não ser muito clara, e isso é um grande problema. Mas mesmo assim envolver um operador lógico, né? Um operador lógico ele pode estar em outro lugar, ele pode estar escondido, escrito de outra maneira, né? Então, por quê? Porque a linguagem natural ela é muito sem regra, né? Muito sem regra no sentido de que a gente usa ela de um jeito muito mais simplificado às vezes, ou muito mais rebuscado de outras vezes, né? A gente come umas partes, né? E assim vai, né? Então, a conjunção, como ela tem duas partes, né? É comum a gente dizer, né, que cada lado tem um nome para a gente se referir melhor e conversar melhor. Então, isso também é relevante vocês associarem, tá? Então, tomem a expressão aí que está colorida, né? Como Cleo é um gato e Miau é um gato. É costumeiro você chamar o primeiro lado da conjunção, né? Então, se o E é o meio, então a primeira sentença que aparece antes do E, a gente chama de primeira conjunta, né? E o E do outro, a segunda parte do E, né? O que está do outro lado do E, a gente chama de segunda conjunta, né? Ah, então, essa é a conjunção, beleza? Agora vamos para a disjunção. Se tiver tudo certo até aqui, né? Reparem, aqui eu digo que pode haver muitas conjuntas, né? Milhares talvezes, né? O problema é que não vai ter, o problema não, né? É que não vai ter mais do que primeira e segunda conjunta, porque a gente vai pontuar, né? Escrito do jeito que está escrito, né? Na língua portuguesa pode ter milhares de conjuntas, mas a gente vai pontuar e geralmente vocês vão ver só duas conjuntas. Geralmente não, sempre vocês vão ver só duas conjuntas, né? Então, esqueçam isso daqui, tá bom? Porque isso funciona só para a linguagem natural. Para a nossa linguagem não vai funcionar, só vai ter duas conjuntas, a primeira e a segunda conjunta. Vamos lá para a disjunção, né? Assim como na conjunção, a disjunção também une duas sentenças atômicas ou moleculares, né, para formar uma sentença mais complexa. Então, novamente, né, eu coloquei atômica aqui para simplificar, mas pode ser duas sentenças moleculares, tranquilamente, né, ou uma sentença atômica com uma molecular, né, ou uma sentença molecular com uma atômica. Então, ele é um operador binário também. Na linguagem natural, ele é expresso pela palavra ou, né? Ou expressões em português que podem ser ou, ora e ou, né? Às vezes a gente vê isso. E o símbolo que a gente emprega, então, é esse Vzinho minúsculo, né?
Então, um exemplo, né? Caso, né, me caso ou compro uma bicicleta. Ele pode ser representado, né, por A disjunção B. Então, como eu já disse, né, na linguagem natural as coisas não são tão claras e reparem que há um ou suprimido aqui, que viria antes de caso, né? Ou caso ou compro uma bicicleta. Tem um ou que desapareceu, né? Mas o ou é a disjunção. Então a gente consegue identificar ele aqui mesmo que o outro esteja sumido, por assim dizer, né? Mesmo que o outro esteja sumido. Então a disjunção também pode ser classificada em partes, né? Ela tem duas partes. E novamente esqueçam essa parte aqui de baixo, tá? Não prestem atenção nisso, porque na nossa linguagem artificial não vai acontecer, né? Caso ou compro uma bicicleta, então o que tiver do lado esquerdo do ou, né? Ou o que aparecer antes do ou é a primeira disjunta e o que aparecer depois do ou é a segunda disjunta, né? Então, como na conjunção, né, que a gente tem a primeira conjunta e a segunda disjunta, aqui a gente tem a primeira disjunta e aqui a segunda conjunta, né? Então a gente não vai discutir agora, mas nas próximas aulas de semântica, a gente vai discutir uma diferença em disjunções, tá? Porque tem dois tipos de disjunção. Eu só vou chamar atenção para esses dois tipos, tá? Então, tem dois tipos de disjunção, né? A que a gente chama de inclusivista e a que a gente chama de exclusivista. Então, na disjunção inclusivista, ambas as disjuntas, ou seja, cada lado da disjunção, podem ser verdadeiras ou falsas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, compro um Doritos ou um Fandangos. Pode ser o caso que eu compro um Doritos e pode ser o caso que eu compro um Fandangos ao mesmo tempo. Então, isso é inclusivo, né? Ou seja, as duas disjuntas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Já na exclusiva, não pode, né? Ou bem uma disjunta é verdadeira e a outra falsa, ou bem a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Não dá para as duas serem verdadeiras ao mesmo tempo ou falsas ao mesmo tempo. A gente chama isso de disjunção exclusiva, né? Ou exclusivista. Então, por exemplo, ou caso ou não caso. Ou bem um ou bem outro, né, gente? Não dá para ser os dois, né? Ou bem caso ou bem ou não caso. Né? Então, se essa for verdadeira, essa é falsa. Se essa for falsa, essa é verdadeira. Né? Simples assim. A gente vai discutir mais isso nas próximas aulas. Agora, implicação. Né? Vamos para a implicação. A implicação é um dos operadores mais estranhos, talvez o operador mais estranho que a gente tem no cálculo proposicional clássico, tá? Então, ela é chamada de implicação material ou condicional, ou só implicação, tem esses três nomes, e o operador lógico binário também, assim como todos os outros, lembre-se, só a negação é unário, que corresponde ao se, então, ou somente se, tá? Tarará, somente se, em português, né? Então, o símbolo utilizado, a gente vai ver que tem muito mais jeito de se referir, tá? Um pouco mais logo à frente no português, numa implicação. Né? Então, o símbolo utilizado para representar é aquela setinha, né? Então, repara, se neva, então faz frio, é uma implicação, né? Ou uma condicional, e pode ser representada por N implica F. N implica F, tá vendo? N setinha F. Agora eu escolhi duas outras letras, N e F, tá bom? Não tem problema, novamente, né? Então, outras maneiras de expressar uma implicação na língua portuguesa seria, né? Se N, F, não se o então está suprimido, tá vendo? Então, N somente se F, agora está invertido, né? Tá invertido, não, perdão. O que está suprimido aqui, né? É o C, então, a gente substitui por somente C. F, se N, agora sim está invertido, né? O então está suprimido. Então, N aqui é qualquer sentença, né? F também é qualquer sentença, seja ela atômica ou molecular. A gente pode exprimir N é condição suficiente para F também, e F é condição necessária para N também. Essas últimas duas se encontram muito mais em textos filosóficos, né? Ou de ciência, né? Do que na linguagem comum. Ninguém fala dessa maneira. Então, a gente também classifica as partes da condicional. E agora as partes da condicional ou da implicação, né, são mais diferentonas, né? São mais diferentonas do que a conjunção e a disjunção, né? Que a conjunção é a primeira conjunta
e segunda conjunta, a disjunção primeira disjunta e segunda disjunta. Na condicional ou na implicação, a gente chama de antecedente, aquilo que está colado com o se, né? E consequente, aquilo que está colado com o então. Né? Então, mesmo que o se e o então estejam suprimidos nas várias formulações e mesmo que esteja invertido isso, tá? Então vamos voltar aqui. Aqui está invertido C, F, C, N. Essa daqui é antecedente e essa daqui é a consequente, tá? Porque está invertido na linguagem natural. Mas na hora de escrever em lógica, a gente tem que escrever na ordem correta, né? Antecedente primeiro e consequente depois. E vocês guardem essa informação, porque ela vai ser mais importante à frente. E eu vou falar nesses termos, né? Vou começar a inserir linguagem técnica para vocês, cada vez mais. Então, vamos tentar entender um pouco da condicional, que ela é bastante estranha, né? Então, a nível bastante intuitivo, ou seja, pré-teórico, se a antecedente da implicação é verdadeira, parece que a consequente também vai ser. Né? Então, se eu falo assim para você, se eu estou sentado, então eu estou confortável. Né? Então, parece que se eu estou sentado, de fato eu estou confortável. Né? Mas vocês têm que reparar que não tem na lógica, na condicional, isso é o mais contraintuitivo, né? Qualquer relação causal entre antecedente e a consequente. Eu não estou falando que está uma relação de causa e efeito ou temporal entre elas. Eu não estou dizendo assim para você, sempre que alguém senta, então ele está confortável. Não é essa relação causal, é uma relação formal que a gente está pensando. Porque eu poderia falar coisas absurdas do tipo, né? Se eu acordei às 7 da manhã, então a lua é feita de queijo com gorgonzola. E repara, não tem nada a ver, né, as duas coisas, né? Então, se eu almocei cedo, então vai chover em Minas Gerais. Quer dizer, não tem relação causal. E não é sobre isso a relação de implicação, não é sobre relação causal entre antecedente e a consequente. Né? Então, a gente está querendo dizer no final das contas, né, com o enunciado, por exemplo, se neva, né? Faltou um A aqui, então faz frio. A gente quer dizer que se é verdade que neva, então é suficiente para a gente afirmar que faz frio. Então, a conexão aqui entre os enunciados é lógica. Essa conexão, né, que a gente chama de conexão de implicação, né, ou de relação de implicação, ela é uma das relações mais obscuras que a gente tem em lógica básica e ela é estudada com profundidade desde o medieval, né, desde o período medieval, até antes um pouco, né, no começo do período medieval. Se vocês quiserem, depois eu posso colocar aí no vídeo um texto sobre a história da condicional, né? A história da implicação, como a gente estudou isso. Então, o que a gente está querendo dizer é assim, se eu acordo cedo, então é uma razão suficiente para chover em Minas Gerais. Professor, mas provavelmente isso é falso. Sim, provavelmente isso é falso. Mas a relação aqui é só de condição suficiente, não quer dizer que é de condição necessária. Eu não preciso acordar para chover em Minas Gerais, não é? Então, aqui a gente diz que a gente tem que ter uma ligação de inferência entre condições, né? Que é um estudo bastante detalhado em lógica. A condicional é bastante estudada, né? A implicação é bastante estudada, porque a gente não está querendo falar das coisas do mundo, né? Para quem se interessar, esses são os problemas relacionados ao chamado problema da implicação material, né? Então, o que eu sugiro é que a gente abstraia do conteúdo e ligação causal e que a gente se foque na conexão lógica, né, nas relações lógicas, ou seja, nas relações de verdade e falsidade, ou seja, na função de verdade do operador. Tá bom? Eu sei que isso é bastante abstrato, bastante confuso e parece que a coisa está escalando cada vez mais, né? Saímos de uma coisa muito simples e estamos numa coisa muito complexa. Mas fazer filosofia é assim mesmo, né? Não só lógica. E por fim, mas não menos importante, a gente tem nosso último operador, né? Nosso último conectivo, que é o operador binário da biimplicação ou bicondicional. Perdão, eu gosto mais do nome bicondicional. Então, como já disse para vocês, né? Ela pode ser entendida, e se não disse, desculpa,
ela pode ser entendida como uma condicional em duas direções, né? Então, ela corresponde a se e somente se, e ou, né, é equivalente ao. O símbolo dela, então, é a dupla seta, né, para os dois lados. Então, assim, no enunciado molecular seguinte, neva, se e somente se faz muito frio, pode ser representado como N biimplicação F, tá? Ou bicondicional F. Agora vocês reparem que dá para separar isso, né? Tem duas bicondicionais aqui que estão, tem duas condicionais, perdão, que estão unidas por uma conjunção. Então, se eu falo N CF e N somente CF, a gente tem uma equivalência aqui entre N e CF, ela é a mesma coisa CF, então N. Né? Porque lembre-se, né, ela está invertida. Então, aqui nesse segundo ponto, né, eu peguei a primeira condicional da bicondicional e arrumei ela. E aqui, igualmente, né, não somente CF, N somente CF, é o mesmo que se N, então F. Então, portanto, NC e somente CF, né, equivale a isso daqui, ó, CF, então N, e CN, então F. Porque duas implicações, tá vendo? Sem então, conjuntadas, né, numa conjunção. Então, essa daqui é uma expressão molecular bastante mais complexa, né, uma sentença molecular bastante mais complexa. Ela é de natureza conjuntiva, né, ela é uma conjunção, onde a primeira conjunta é uma implicação e a segunda conjunta é uma implicação. Que a gente pode simplesmente colocar conteúdo nelas para tentar entender mais claramente. Então, pegue essa condicional. Se algo é brasileiro, então é nascido no Brasil ou é filho de pais brasileiros. Beleza? Essa é uma condicional. Então, o antecedente é algo é brasileiro e a consequente é nascido no Brasil ou filho de pais brasileiros. Beleza? Beleza. Então, vamos para a segunda condicional. Se algo é nascido no Brasil ou filho de pais brasileiros, então é brasileiro. Então, antecedente é algo é nascido no Brasil ou filho de pais brasileiros e a consequente é brasileiro. Beleza? Beleza. Agora vamos tentar unir as duas, né? Então, tomando cada uma das condicionais, né, ou das implicações, a gente pode unir elas e escrever desse jeito. Algo é brasileiro se somente se é nascido no Brasil ou filho de pais brasileiros. Então, repare que eu catei aquelas duas condicionais e coloquei numa bicondicional. Vem daí o nome bicondicional. Ela é duas condicionais casadas. É por isso que muita gente argumenta na literatura que uma bicondicional ela é um operador não básico. Né? Por quê? Porque ela depende da existência de outros dois operadores, né? Que é o operador da condicional e o operador da conjunção. Então, em metalógica, que é uma discussão muito mais profunda do que a lógica é, de como funcionam os operadores, alguns filósofos e algumas filósofas defendem que a bicondicional é um operador derivado, né? Ou seja, tem operadores mais básicos da qual ele depende para existir. Mas isso é um papo muito de filósofo, né? Isso é uma dor de cabeça muito grande. Então, uma característica legal da bicondicional é que a gente pode ler ela nas duas direções sem perder o valor de verdade do enunciado que caracteriza uma biimplicação. Então, reparem, você pode ler algo é brasileiro, sei somente se é nascido no Brasil ou filho de pais brasileiros, isso é verdade, e ler ao contrário. Se algo é nascido no Brasil ou filho de pais brasileiros, então algo é brasileiro, e isso é verdade. Então, a bicondicional, se ela é verdade para um lado, ela é verdade para o outro. Porque se ela não for verdade nas duas direções, ou falsidade nas duas direções, a bicondicional é falsa. Mas a gente vai discutir mais sobre isso na próxima aula. Tá? Então, mais uma regra que a gente precisa colocar de como escrever, né? Então, uma letra sentencial sozinha é uma fórmula, a gente já sabe disso, chama cláusula da fórmula atômica. Se uma fórmula qualquer, né? Se alfa é uma fórmula, então não alfa, ou seja, a negação de uma fórmula qualquer é uma fórmula também, né? Agora a gente pode acrescentar mais uma. Se alfa e beta são fórmulas, e em português, né? E em português são fórmulas, então alfa conjunção beta, alfa disjunção beta, alfa implicação beta e alfa biimplicação beta são fórmulas, e a gente chama isso de cláusula das fórmulas moleculares com operador binário, ou
simplesmente cláusula das fórmulas do operador binário. Beleza? Então aqui é uma série de exercícios para que vocês façam, né, a tradução, por assim dizer, para o CPC. Então, C é a letra sentencial que representa a expressão faz calor, F para representar a expressão faz frio e S para o sol está brilhando. Então, vocês têm que se lembrar, né, que os operadores dos símbolos, dos operadores se mantêm. Ah, professor, mas você não disse que eu poderia usar qualquer símbolo? Sim, eu disse, mas aqui eu estou sendo ditador, vocês vão usar essas letras sentenciais aqui, tá? O símbolo não, né? Porque símbolos são de operadores. Letras sentenciais vocês podem usar qualquer uma na casa de vocês, mas para esse exercício eu estou sendo bastante antidemocrático, assim como o professor Mortari foi, já que ele usava isso dentro de sala de aula e ele não podia deixar cada um escolher o que quisesse, né? Porque senão a correção do exercício ia virar uma maluquice. Então, enquanto eu falo, né, vocês podem pausar o vídeo para tentar fazer esses exercícios. Eu vou mudar para o próximo slide e também esperar alguns segundos, mas eu vou resolver, né, um deles aqui, né? Então, se a gente pensa que a C representa a expressão faz calor, como a gente representaria esta expressão, né? Faz calor. Só com a letra C, né? E não faz calor. Não faz calor, negação, que é aquele Lzinho, né? C. Então, deixa eu ver se eu consigo escrever nesse negócio. Não, eu não consigo escrever nesse negócio. Bem que eu gostaria, tá? Então, eu não consigo escrever aqui, eu vou descobrir um jeito de escrever, né? Então, vamos fazer mais uma, né? Faz calor ou faz frio, né? Então, faz calor é a letra C, né? Faz frio é a letra F, né? Então, C ou a disjunção que é o Vzinho, né? F. Pronto, é isso que é para fazer no exercício, beleza? Então, temos aqui da letra A, J, e daqui da letra K, A, R. Então, repare que aqui mudou, tá? Um pouco. Mudou um pouco, não, mudou totalmente as letras sentenciais, tá? M é para miau, é um gato, C é para Cleo, é um peixe, e T é para tweet, é um pássaro. Então, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram no outro exercício, que é tentar traduzir, né, essas expressões para o cálculo, para a linguagem proposicional que eu estou ensinando. Beleza? Beleza. Então, vamos no parênteses, né? Vamos pontuar agora, né? Supondo que até agora está tudo bem, vamos pontuar. Então, na cláusula 3, a gente viu que os parênteses já são utilizados como pontuação, né? Ou usamos nós usamos, né, os parênteses para evitar ambiguidade e para deixar claro quais enunciados atômicos e os conectivos que operam neles, né? Então, tornando eles moleculares. Então, se eu escrevo para vocês assim, ó, se Sócrates é um filósofo e é grego, então Sócrates é mortal. Como a gente expressa essa fórmula corretamente? Primeiro deixa eu mostrar a F3, né? Lembra, você está vendo aqui F3, ó, já tem parênteses, ó. Já coloquei parênteses para mostrar a pontuação, né? Então, como a gente traduziria isso daqui, né? Como expressar corretamente essa forma? Então, vamos por partes. Bom, tem um método. Primeiro começa a identificar qual é o operador em jogo, ou seja, aquilo que configura o enunciado. Se eu perguntar para vocês que tipo de enunciado é esse daqui, né? Ele é uma negação, ele é uma conjunção, ele é uma disjunção, ele é uma implicação, uma condicional, ou ele é uma biimplicação? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o que a gente chama de operador principal. Tá? O operador principal é aquilo que configura o enunciado, ou seja, mostra a natureza dele. Né? Então, se eu falo assim, estou com sede e cansado, o que configura esse enunciado é a conjunção, né? O e. Se eu falo, se estou com sede e cansado, então tomarei água, o se então é que configura o enunciado, porque essa é uma implicação, mesmo que antecedente seja uma conjunção. E reparem, pessoal, eu já não devo estar falando mais em língua, porque eu já ensinei o significado desses termos, tá? Se você não pegou o significado desses termos, volta o vídeo, pega o significado dos termos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é prestar atenção no operador principal, né? Que configura o enunciado. Então, o operador que configura o enunciado, que
que eu acabei de dar, né, é uma condicional, pois o enunciado todo é uma condicional. Vamos voltar lá e ver. Olha, se Sócrates é um filósofo e é grego, então Sócrates é mortal. Tá vendo que o se, então, é o operador principal, né? E aqui dentro, né, eu já vou mostrar isso mais graficamente, a gente tem uma conjunção no antecedente, enquanto a consequente é uma fórmula atômica. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar esse operador. Esse operador é implicação ou condicional, né? Então, o enunciado todo é uma condicional ou é uma implicação. Então, a gente tem uma condicional, cujo antecedente é uma conjunção, que é uma sentença molecular, que tem como uma de suas sentenças constituintes uma outra sentença molecular. E, para fim de exposição, a gente pode dividir o enunciado anterior como se segue. Tcharam. Dividir. Os colchetes aqui, tá? Eles são tão só para representação, e os parênteses também. Então, eu catei a expressão se Sócrates é filósofo e é grego, então Sócrates é mortal. Tudo que está em vermelho é enunciado atômico. Porque lembre-se, tem um Sócrates é grego ali, o nome Sócrates está suprimido depois do E, né? Então, ele está suprimido aqui, ó. Então, o operador principal, eu sei então, e antecedente, que está aqui entre colchetes, ele é perdão, ele é um, um enunciado molecular, né? É uma sentença molecular formada então por duas sentenças atômicas. Né? Então, se a gente atribuir letras sentenciais a cada parte, por exemplo, né? S para Sócrates é um filósofo, G para Sócrates é grego, M para Sócrates é mortal, a gente tem que seguir a definição da fórmula 3, né? Que se alfa e beta são fórmulas, então alfa, conjunção beta, alfa, disjunção beta, alfa, implicação beta e alfa, implicação beta são fórmulas, a gente pode formalizar como se segue. E agora pausem o vídeo e tentem formalizar. Voltem um pouco, tentem formalizar isso, né? A resposta é essa. Pronto. F conjunção G implica M. Você está vendo que a ocorrência dos parágrafos, dos parênteses, perdão, é essencial para que a gente entenda que antecedente da condicional seja, né, uma conjunção e a consequente uma fórmula atômica. Sem esses parênteses aqui, isso ficaria uma doideira. A gente não entenderia as coisas. Então, a gente pode mostrar numa árvore de formação, né, que mostra como uma fórmula molecular foi formada a partir de fórmulas atômicas, né? E eu sugiro que vocês leiam de baixo para cima. Então, perdão, eu tenho três fórmulas atômicas, né? Então, três letras sentenciais sozinhas. Lembre-se, letras sentenciais sozinhas sempre representam fórmulas atômicas no CPC. Então, eu juntei essas numa conjunção, né? E essa conjunção eu coloquei aqui e juntei numa implicação com essa daqui, né? Então, você forma uma fórmula complexa a partir de fórmulas mais simples. E se você lê de cima para baixo, você decompõe a fórmula molecular até chegar nas fórmulas atômicas. Então, não importa o tamanho da fórmula molecular, desde que você identifique o operador principal, você consegue ir quebrando ele até chegar nas atômicas, né? Até chegar nas atômicas. Então, com exceção das negações, né, todas as fórmulas moleculares têm parênteses ao redor. Ponto final. Acabou a história. Então, eles são apenas necessários quando a gente tem operadores binários. Então, repare que os parênteses não aparecem, por exemplo, na regra da Fórmula 2 e somente na regra da Fórmula 3. E, é claro, eles não aparecem quando a gente tem uma letra sentencial sozinha. Então, dessa forma, para cada operador binário que ocorrer em uma fórmula, deve haver nela o par de parênteses correspondente a eles. Então, dê uma olhada nessa fórmula a seguir. Caceta, olha o tamanho dessa fórmula. Pai eterno. Então, aqui eu sugiro o seguinte: contem as ocorrências dos operadores binários e quantos parênteses há na fórmula acima. Repare que a implicação ocorre duas vezes, então você não precisa contar ela duas vezes. Então vamos lá, ó. Binário só, hein? Não pode unário. Lembre-se, negação unário. Ó, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. 4
quatro operadores binários. Perdão, estou perdendo a voz já, né? Beleza. Então a gente conta 4. Então, parênteses, né? 1, 2, 3, 4. Professor, e o roxo, né? E o roxo de fora? A gente já vai ver que o roxo de fora pode ser retirado, tá? Porque a gente poderia contar a implicação mais uma vez e aí sim a gente teria 5 parênteses. Tudo bem? Eu acho que eu compliquei uma coisa que poderia ser difícil. Beleza, você pode contar os repetidos e isso vai dar o número de parênteses necessários para você fazer uma fórmula, tá bom? Porém, tem um truque que eu vou ensinar para vocês que é para facilitar, né? Essa parentesaiada toda aqui, não sei como fala isso, esse tanto de parênteses junto, tá? Então, vamos contar certinho, segundo a regra, depois eu ensino o trejeito, tá? Desculpem. Como não tem corte nessa aula, vai ser assim, né? Eu peço desculpa e refaço. Então, desculpa, vamos contar de novo. Esqueçam o que eu falei até agora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 operadores binários. Vamos contar os parênteses, que estão coloridos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa fórmula tem o mesmo número de parênteses do que o número de operadores binários. Lembre-se, a negação é um único operador unário. Então, se tiver menos parênteses, formalmente falando, não está correto. Apesar de que daqui a pouco eu vou dar uma roubadinha no jogo, tá? Mas a pergunta crucial é: qual é o operador principal dessa fórmula, né? Essa fórmula é de que natureza? Ela é uma conjunção? Ela é uma disjunção? Ela é uma implicação? O que ela é? Pensem nisso. O que ela é? Então vamos ver os parênteses. Olha, esses aqui são os parênteses externos, né? O roxo. O parênteses azul, ele abre aqui e fecha aqui. Concordam? Concordam? Acho que sim, ninguém me responde. O parênteses vermelho abre aqui e fecha aqui. Então essa daqui é uma fórmula molecular, que já está com seus parênteses. Esse azul compreende toda essa fórmula aqui, ó, até chegar nesse parênteses, que é a implicação, tá vendo? O parênteses azul representa essa implicação. O parênteses vermelho representa essa conjunção. O parênteses amarelo abre aqui e fecha aqui, então ele está acompanhado dessa disjunção. E o parênteses verde está acompanhado dessa implicação. Concordam? Conseguem ver? Até colorido é um pouco difícil, né? Então, se o parênteses roxo abre aqui e fecha aqui, essa toda é a fórmula. Então, qual é o operador dessa fórmula que o parênteses roxo delimita? Beleza. A resposta é: vocês vão descobrir, tá? Nos comentários, se alguém perguntar, eu respondo. Mas, como eu disse, né, eu comecei querendo roubar já, mas agora eu vou explicar a roubada, né? Então, para fins de facilitação, a gente vai estipular uma regra para a nossa notação de parênteses, para a nossa pontuação. Então, dada uma fórmula isolada, a gente não vai escrever os parênteses externos. Eu estou seguindo uma recomendação do professor Mortari para didática, tá? Porém, dada a regra F3, o que resultará não é uma fórmula, mas o que a gente chama de abreviação de uma fórmula, uma vez que na definição há a exigência dos parênteses. Então, seguindo o professor Mortari, página 110, a gente pode fazer isso para simplificar nossa vida com a notação de parênteses. Então, eu posso catar aquela fórmula gigantesca e fazer isso aqui. Tcharam? Tá vendo? Sumir com os parênteses roxos, que são os últimos parênteses. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente, né, é sumir com esses parênteses para facilitar a nossa vida, porque senão vai ficar muito parênteses, né? Vai ficar muito difícil. Então, como que a gente procede para chegar à fórmula correspondente ao enunciado molecular complexo, né? Como que a gente pontua no final das contas? Então, vamos lá. Dicas. E repara, dicas não é regra, são dicas para montar a fórmula de um modo correto. Então, imagine que você tem um texto lá, você está classificando, traduzindo, né, para a nossa linguagem. Então, você precisa montar essa fórmula bastante complexa que está aparecendo. E são dicas baseadas na minha experiência. Isso aqui não é regra para nada, tá?
Então, primeira coisa, identifique o operador dominante, né? Ou, de modo mais simples, determine qual tipo de enunciado temos quando tomamos ele como um todo. Então, aquela fórmula toda gigantesca que eu mostrei para vocês, ela é de uma natureza, ou ela é uma conjunção, ou ela é uma negação, ou ela é uma implicação, alguma ela é. Depois você pode agrupar as informações usando colchetes ou qualquer símbolo que te ajude a identificar os agrupamentos corretos. Então, se necessário, você pode reescrever os enunciados a fim de explicitar os enunciados que compõem o enunciado tomado como um todo. Lembra lá no se Sócrates é filósofo e grego, então Sócrates é mortal, que eu usei colchetes, parênteses. Você vai fazendo aquilo para isolar as coisas, né? E depois você atribui uma letra sentencial do nosso alfabeto proposicional para cada enunciado atômico. Então você vai lá, Sócrates é mortal, M. Ah, Sócrates é grego, G. Só Sócrates é filósofo, F. Né? Então você vai fazendo esse tipo de coisa para conseguir montar. Então vamos tomar um exemplo do professor Mortari, né? Os professor Mortari tem uns exemplos bastante diferentões, né? Então, para fazer isso, né? Salma Hayek é morena, né? Mas Claudia Schiffer e Scarlett Johansson não são. Se a gente tomar S para Salma Hayek, que é morena, C para Claudia Schiffer é morena e J para Scarlett Johansson é morena, que fórmula resultaria, né? Então, tentem fazer a fórmula. Tentem fazer a fórmula. Pausem o vídeo aí e tentem fazer a fórmula. Beleza, eu vou seguir o meu método, né? Então, Salma Hayek é morena, mas Claudia Schiffer e Scarlett Johansson não são. Que tipo de enunciado é? Seguindo as minhas dicas, né? O enunciado é uma conjunção, só que o E está escondido nesse mas aqui, ó. Então, o mas está fazendo a vez do E. E aqui eu separei, então, as atômicas, né? Com colchete, para eu entender melhor. Deixei o mas ainda, né? E aqui tem outra conjunção, vocês podem ver, né? Que tem outra conjunção. Então, se alguém ficasse um pouco mais confuso, né? Poderia subdividir. Mas dá para subdividir e esclarecer mais, né? Porque, repara, ele está falando que Cláudia e Scarlett não são morenas, né? Então, eu explicitei aqui embaixo. Ó, Cláudia Schiffer não é morena e Scarlett Johansson não é morena. Se ainda ficou obscuro, eu poderia ter colocado a outra chave aqui para deixar esse E de fora, né? Então, outra chave só para deixar no meio das chaves os operadores. Então, eu atribuí letras, né? Como foi dito, S para Salma Hayek é morena, C para Claudia Schiffer é morena e J para Scarlett Johansson é morena. E pronto, agora a gente pode fazer a fórmula correspondente. E a fórmula correspondente é essa. Lembre-se da negação, nunca se esqueça, né? Então, eu cortei os parênteses externos que deveriam existir aqui e aqui por simplificação. Então, eu não tenho aqui uma fórmula, mas eu tenho uma abreviação de uma fórmula. Então, para fechar, né, as nossas regras de como escrever, né, usando a nossa linguagem. Então, uma letra sentencial sozinha é uma fórmula. Se alfa é uma fórmula, então negação alfa é uma fórmula. Se alfa e beta são fórmulas, então alfa conjunção beta é uma fórmula, alfa disjunção beta é uma fórmula, alfa implicação beta é uma fórmula e alfa biimplicação beta é uma fórmula. E F4, que a gente chama de regra de fechamento, cláusula de fechamento, nada mais é uma fórmula além disso. Beleza? Então, aqui um exercício, segue-se a mesma brincadeira de antes, né? Há letras aqui atribuídas, né? C é a letra inicial para faz calor, F para faz frio, S para o sol estar brilhando, só que agora vocês têm que usar parênteses. Tá? Então, aqui estão os exercícios de A a K, façam, por favor. E nós temos agora o outro exercício, né? De M para miau é um gato, e C de Cléo é um peixe, T para tweet é um pássaro. Novamente, vocês têm que usar parênteses, né? Então sigam a anotação sugerida e façam os exercícios. E, por fim, mas não menos importante, mais uma classe de exercícios, mas agora para fazer ao contrário, né?
para traduzir as fórmulas da linguagem do CPC para o português, seguindo, obviamente, as regras que estão aqui. Para Aristóteles é um filósofo, então aqui você tá escrito não há, então você vai escrever não é verdade, por exemplo, né? Não é verdade que Aristóteles é um filósofo. Né? B para Platão é um filósofo, C para Sócrates é um filósofo, D para Sócrates gosta de Platão e E para Platão gosta de Sócrates e F, Platão detesta Aristóteles, então vocês vão reescrever isso agora em língua portuguesa, né, esses exercícios de A a J. Então façam também, pausem o vídeo e façam. Tudo bem? Então, para hoje, é isso, tá? Eu sei que é bastante coisa, que pode ficar bastante confuso, os comentários estão abertos, o importante aqui é entender, então, sentenças atômicas e sentenças moleculares, os operadores lógicos, o que eles são, o nome deles, né? E como utilizar parênteses, né? Esse é o resumo da ópera. Então eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!